Olá! A prévia da inflação oficial é a mais alta para agosto desde 2004. Segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o IPCA 15, o Índice de Preços ao Consumidor, considerado uma prévia da inflação, mostrou aumento de preços de 0,43% entre o final de julho e o começo de agosto. Uma desaceleração em relação ao mês anterior, quando o índice tinha registrado uma alta de 0,59% nos preços. Bom, mesmo assim, esta foi a taxa mais elevada para meses de agosto desde 2004, quando havia sido registrada uma alta de 0,79%. Veja também outros destaques do Jornal da Assembleia de hoje. Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Na 5ª audiência pública do Orçamento 2016, moradores da cidade de Jundiaí indicam as prioridades da região. É o momento de nós definirmos dentro do Estado o que é possível cortar. Definimos dentro dos municípios o que é preciso cortar. Setor de mineração busca apoio na Assembleia para se organizar melhor e perder a fama de vilão do meio ambiente. Não tem omelete sem ovos quebrados. É preciso fazer essa análise, e preciso esclarecer. Secretário dos Transportes Metropolitanos apresenta aos deputados os planos e as ações desenvolvidos pelo governo. Todo o nosso esforço para que possamos aí entregar todas essas obras. Exposição de fotografias revela a trajetória de luta de 12 cidades do interior paulista no começo do século XX. Essa recuperação por parte da Assembleia de um breve histórico e de imagens é muito importante. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. E a Câmara Municipal de Jundiaí sediou a 5ª audiência pública do orçamento para o Estado de São Paulo 2016. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento apurou as demandas prioritárias para a região. Bom, entre elas está a construção de alças viárias de acesso à cidade, à rodovia Anhanguera. Também tiveram destaque os pedidos de recursos para a Santa Casa de Jundiaí e para os hospitais da cidade. Confira agora na reportagem de Jorge Machado. Jundiaí foi a 5ª parada na série de 21 audiências públicas do Orçamento 2016. O plenário da Câmara Municipal recebeu os deputados Luiz Fernando Machado, do PSDB, e Edmir Chedi, do Democratas, segundo o secretário da mesa diretora, em reunião presidida pelo deputado Mauro Bragato, também do PSDB, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. O cobertor é curto, todo mundo sabe. Mas nós temos as prioridades e nós temos que gastar em função dessas prioridades. E nada melhor do que o posicionamento dos segmentos organizados ou não em relação a tudo isso. A 45 quilômetros da capital, Jundiaí está na confluência do eixo viário Anhanguera-Bandeirantes. Criada por lei estadual em 2011, a aglomeração urbana de Jundiaí, que reúne Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Jarinu, Louveira, Itupeva e Cabriúva, tem muitos problemas nas áreas de saúde. Através dessa audiência, apareçam as suas sugestões para que possamos também participar e ter nossos recursos, principalmente aí na questão da saúde e segurança, que tem sido grandes discussões dentro dessa região. A economia paulista vem sofrendo um duro golpe em termos de arrecadação de impostos em virtude da queda da atividade econômica do país, lembrou o representante da Secretaria de Planejamento, que falou em criatividade na escolha do que é prioritário. O esforço de fazer orçamento exige criatividade e exige da economia brasileira e da economia paulista competitividade. A gestão ambiental, a crise hídrica e o saneamento básico foram apontados como prioritários para a qualidade de vida e o desenvolvimento da região de Jundiaí. Nós precisamos de atenção e recurso para a preservação das nossas cabeceiras de rio. Mais recursos para a educação e proteção especial para a criança e o adolescente. Passaram 10 anos e a situação da criança e do adolescente não mudou. Continua a mesma. O deputado Edmir Chedi, do Democratas, apontou algumas obras viárias à comissão, como novas alças de acesso à rodovia Anhanguera. Nós precisamos cobrar muito do governo do estado e da Artesp, para que a Artesp determine que as concessionárias da região
possam fazer a alça de acesso na 9 de julho, as outras das cidades da região. Anfitrião em Jundiaí, o deputado Luiz Fernando Machado, do PSDB, citou a demanda de novos cursos em ETECs e FATECs. Ele também cobrou mais recursos do governo federal para a saúde. Na escolha de prioridades para a aglomeração urbana de Jundiaí, os temas foram saúde, educação e desenvolvimento econômico. Eu disse aqui na audiência pública que é importante que os municípios brasileiros, que os estados brasileiros, que a União, nesse momento, reflitam o seu custo, o seu peso na sociedade. Nós temos uma máquina, por muitas vezes, enorme, que não dá, na visão do cidadão, o atendimento suficiente. Então, serviços de educação, de saúde, de segurança pública são contestados. Então, nós não podemos mais viver com essa prática. Eu entendo que é o momento de nós definirmos dentro do Estado o que é possível cortar. Definirmos dentro dos municípios o que é preciso cortar e não ampliar o pagamento de impostos, taxas e contribuições para o cidadão que já está sofrido com o pagamento de impostos. Bom, e hoje a Câmara Municipal de Piracicaba sediou a 6ª audiência pública do Orçamento do Estado de São Paulo para 2016, com transmissão ao vivo da TV Assembleia SP. O repórter Jorge Machado está em Piracicaba e conta agora os destaques e as prioridades indicadas pela população local. Jorge, tudo bem? Quais as demandas aí de Piracicaba, Jorge? Olá, Sérgio. As prioridades apontadas no voto, não só para Piracicaba, mas para a região, a aglomeração urbana que reúne 23 municípios, são saúde, educação e meio ambiente. Mas quem vai comentar essas sugestões que são feitas à Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento é o presidente da comissão, o deputado Mauro Bragato, do PSDB. Como é que o senhor vê a escolha, o apontamento dessas prioridades aqui? A questão do meio ambiente foi muito forte, né, por conta da falta de água, falta de chuvas, inclusive no leito aqui do Piracicaba. Na questão da saúde, ficou claro a demanda, né? O Estado tem um compromisso de assumir o hospital e a demanda de investimentos para botar em funcionamento esse hospital que é municipal e agora está sendo transferido para o Estado. Na questão da crise hídrica, é um esforço não só do Estado, daquilo que se chama orçamento paulista, mas, acima de tudo, da sociedade, né? A gente tem que ter muita clareza numa audiência como essa e não aceitar a confusão daquilo que é competência da União e daquilo que é competência municipal, até porque nós vivemos numa república federativa. Mas, de qualquer forma, foi uma audiência muito concorrida, como sempre. Piracicaba tem esse privilégio. Nós temos aqui no aglomerado urbano, e que seguramente será uma região metropolitana, o Roberto Moraes, né, o deputado Roberto aqui de Piracicaba, o Aldo Demarque de Rio Claro, que trabalham muito. E o volume de investimentos aqui é bastante alto. Muito obrigado, sucesso. Lembrando, vamos conversar também com o deputado Aldo Demarque, que é da vizinha Rio Claro. Deputado, muito obrigado por conversar com a gente no Jornal da Assembleia sobre essa possibilidade de mais adiante tornar a aglomeração urbana, que já tem 23 municípios, numa região metropolitana. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Olha, estamos muito animados, porque nós aprovamos no final do ano passado a região metropolitana de Sorocaba, que chega até muito próximo da divisa de Piracicaba. Nós já tínhamos aprovado a de Campinas, que chega até a Americana, Santa Bárbara, e agora nós temos o aglomerado com 23 municípios aqui, Piracicaba, Limeira, Rio Claro, que não tenho dúvida nenhuma que será o próximo passo. O projeto já passou nas comissões, já foram aprovados nas comissões, e eu e o Roberto Moraes temos interesse em transformar esse aglomerado em região metropolitana. Acho que essas audiências são importantíssimas, né? Porque através dela, desde 2005, surgiram os programas Pró-Santa Casas, Pró-Vicinais, a rede de creche-escola, que atende todos os municípios e regiões. Então, essa discussão também propicia com que a população, que é a mais interessada, fiscalize a aplicação dos recursos dessa peça orçamentária que a Assembleia deverá aprovar para 2016. E aqui foi, na minha opinião, uma discussão bastante saudável, né?
Quero cumprimentar, inclusive, e fico muito orgulhoso da Comissão de Finanças e Orçamento, que tem feito esse trabalho itinerante em todas as regiões e vieram agora na nossa região aqui, de Piracicaba, Limeira, Rio Claro, fazer essa discussão. E sai daqui com algumas propostas que eu tenho certeza que serão inseridas no nosso projeto do orçamento de 2016. Muito obrigado, deputado Aldo Demarque. Vamos conversar também com o deputado e hoje anfitrião, deputado Roberto Moraes, do PPS. Deputado, o senhor falou que a região mudou a cara nos últimos 12 anos e da tribuna desta Casa de Leis listou grandes conquistas para a região. Vamos falar um pouco sobre isso também? Que horas acaba o jornal? Olha, na verdade, Piracicaba está vivendo um clima diferenciado. Nós não tínhamos nada aqui. Dependia da Polícia Federal de Campinas, Polícia Civil, Polícia Militar. Hoje nós temos Comando da Polícia Federal, CPI 9, de Inter 9, o helicóptero Águia da Polícia, a Escola de Formação de Pilotos do Águia da Polícia Militar em Piracicaba, no nosso aeroporto Pedro Morgante, inaugurado há 3 anos pelo governador, a escola aqui na cidade de Piracicaba. Temos as rodovias todas duplicadas. Rodovia do Açúcar, Piracicaba-São Pedro sendo concluída pelo governo. Piracicaba charqueada, duplicada um trecho, recuperada a outro. Agora vamos ter antecipação, estamos lutando para isso, que a Rodovia do Açúcar termine a obra de Capivari até Salto. A SP-127, que é Cornélio Pires, que sai de Piracicaba, passa por Saltinho, indo para Tietê, é uma obra também que o governador anunciou que vai antecipar a sua duplicação. Então, estou falando isso em termos de malha viária. Nosso rodoanel, depois de 2 anos, em função de uma tragédia, foi retomado, um trecho já liberado até o final do ano. A previsão é essa, que seja concluído. São 9 quilômetros duplicados, 2 pontes, onde infelizmente aconteceu a tragédia. Vai tirar todo o trânsito pesado. Quem vem aqui da região de São Pedro, Charqueado, Santa Maria, não vai passar mais por Piracicaba. Faz o entorno, sai na Rodovia do Açúcar ou na Rodovia Luiz de Queiroz e entra na Rodovia dos Bandeirantes para ir para a capital. Então, a cidade de Deus desenvolvimento. Polo tecnológico, parque automotivo, tem uma multinacional coreana fazendo carros aqui na nossa cidade. FATEC, ETEC, coisas que nós não tínhamos, hoje nós temos. Então, Piracicaba virou o centro de atenção das 23 cidades do aglomerado. Projeto meu e do Aldo, que já passou pelas comissões, cria a região metropolitana. Sabemos que esse momento é difícil, mas no momento qualquer aí, nesse mandato ainda, vai acabar acontecendo. E o que mais aflige a população na região? A crise econômica, que é nacional, ou a falta d'água? Eu acho que os dois. Eu acho que os dois porque se Piracicaba dependesse da água do Rio Piracicaba, não teria água. Há 30 anos atrás, o João Herman, que era o prefeito, foi chamado de louco quando foi buscar água a 16 quilômetros no Curubataí. Hoje nós não temos falta d'água em Piracicaba. O Rio Piracicaba secou, é triste. Eu gostaria que vocês mostrassem as imagens do Rio Piracicaba, que é triste, só tem pedra e espuma, infelizmente. Mas tem muita coisa a fazer, Jorge. A gente tem que lutar muito. Nós precisamos equipar o hospital regional, estamos lutando para trazer o Instituto Luci Montoro para cá. É uma luta realmente do dia a dia. E essa audiência pública, eu agradeço o deputado Bragato, o deputado Aldo, a equipe toda da Assembleia, da assessoria, da TV, vindo até aqui para mostrar para todo o Estado as discussões dessa importante região, né, do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Sucesso no seu trabalho, deputado Roberto Moraes. Só lembrando, o próximo encontro da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento acontece em Santos, dia 24, segunda-feira que vem. Sérgio, é com você. Obrigado, Jorge, pelas suas informações aí da audiência pública realizada na cidade de Piracicaba. Uma sessão solene aconteceu agora pela manhã, aqui no plenário Juscelino Kubitschek, para homenagear o Exército Brasileiro e o seu patrono, Marechal Duque de Caxias. É a 4ª vez consecutiva que o Exército e o herói Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, são homenageados aqui na Assembleia, por iniciativa do presidente Fernando Capês. Duque de Caxias nasceu em 1808 no Rio de Janeiro e aos 15 anos já pertencia à Academia Real Militar. Chegou a Marechal, a mais alta patente. O pacificador ou Duque de Ferro, como também é conhecido, teve participação fundamental nas lutas pela independência e liderou a tropa do Brasil na Guerra do Paraguai. Nós precisamos acabar com essa cultura revanchista de porque houve o golpe militar de 64, o país viveu no regime de exceção com presidentes vindos das Forças Armadas. Há sempre uma prevenção quando vem do Exército. Já está superado completamente, a história andou, caminhou,
Essa é uma nova geração, nós precisamos cultuar o Exército, a Marinha e a Aeronáutica como seus valores culturais, cívicos, seus exemplos de dedicação, de renúncia à nação, de cultuar valores espirituais e não valores materiais e de levarmos isso para a juventude, para as escolas, porque infelizmente o que há é uma perda total de referência, de valores. Hoje cada um faz o que quer, não há regras, e isso tudo a gente precisa um pouco incutir que a disciplina é liberdade também, que hierarquia não é submissão, mas grandeza, saber respeitar a hierarquia, saber respeitar os mais velhos, saber respeitar a lei, saber respeitar as coisas, as outras pessoas, tudo isso é muito importante. As guardas municipais estão presentes em 200 municípios do estado. Esses policiais querem um maior reconhecimento da sociedade. Desde o ano passado, o Estatuto Geral das Guardas Municipais garante o poder de polícia à corporação. Um seminário realizado aqui na Assembleia discute a importância deste efetivo na segurança pública. O azul marinho é a cor que identifica o uniforme das guardas municipais. Das 645 cidades paulistas, 200 possuem essas corporações, que somam um efetivo de 40 mil homens e mulheres. No começo, eram encarregadas de proteger os bens, serviços e instalações das cidades. A partir de 2014, com a regulamentação do artigo da Constituição Federal que criou as guardas municipais, ganharam outras atribuições e passaram a atuar na defesa da população e na prevenção à violência. Nós estamos com um trabalho muito avançado dentro das guardas municipais, em projetos que venham beneficiar a categoria, onde conseguimos aí conquistar a isenção de pedágio para as viaturas, prisão diferenciada para os guardas municipais após o trânsito julgado, inclusão das guardas municipais do boletim de ocorrência. A Guarda Civil na capital tem como previsão legal efetivo de 15 mil integrantes, mas a cidade possui 6.500 guardas municipais, o que representa um GCM para cada 1.692 habitantes. A recomendação da ONU é de um policial para cada 450 habitantes. As guardas civis dizem que produzem estatísticas no combate à criminalidade, mas que não têm o devido reconhecimento. É buscar do governo do estado de São Paulo e das autoridades que reconheçam, legitimem esse trabalho das guardas municipais em fazendo a segurança pública através de recursos, estrutura, porque ela gera estatística na diminuição da criminalidade, gera bônus para o estado que está tendo a criminalidade diminuída no município, mas a Guarda Municipal não é reconhecida, não enxergam a Guarda Municipal. O foco do seminário realizado na Assembleia Legislativa foi a defesa e o fortalecimento das guardas municipais na segurança pública. Para o deputado Chico Sardelli do PV, coordenador da Frente Parlamentar, não se faz mais segurança pública sem as guardas municipais. A guarda municipal hoje nem passa mais pela cabeça a possibilidade dela estar lá num cantinho defendendo um prédio público, e sim defendendo o maior bem público que uma cidade tem, que é o seu morador, que é o seu munícipe. Vamos agora à previsão do tempo para o fim de semana. Sol entre nuvens em São Paulo com possibilidades de chuva fraca no sábado. A máxima prevista é de 28 graus. Bom, pode chover fraco em Campinas no sábado e também no domingo. A máxima fica em 27 graus. Em São José dos Campos vai ter um fim de semana de sol entre nuvens. A máxima é de 26 graus. Sorocaba também vai ter um fim de semana nublado com possibilidade de chuva fraca. A máxima fica em 27 graus. Em Ribeirão Preto, o fim de semana é de sol entre nuvens. Os termômetros marcam até 29 graus. Você vai ver a seguir, setor de mineração busca apoio da Assembleia para mudar a imagem de vilã do meio ambiente com a sociedade. Os detalhes depois do intervalo. Até já. Combate ao preconceito e promoção da igualdade social. Esse é o objetivo do mutirão social que vai acontecer neste sábado de manhã no centro de São Paulo. O mutirão social é organizado pela rede social do centro e faz parte da Virada Sustentável 2015. O evento vai oferecer atividades gratuitas para a população em situação de rua e moradores da região. Entre os serviços tem atendimento ambulatorial, exames preventivos de saúde, corte de cabelo e também a emissão de documentos como o RG. A repórter Silvia Garcia acompanha agora a preparação desse mutirão social. E tem agora as informações ao vivo aí pra gente. Olá, Silvia.
Olá, Sérgio. Olá para todo mundo. Nós viemos até o coração de São Paulo, aqui no centro antigo da cidade, para mostrar onde vai acontecer esse mutirão amanhã, no sábado, a partir das 10 horas da manhã. A gente está aqui, na rua Barão de Itapetininga. Amanhã, a partir das 10, toda essa extensão aqui vai ser tomada por barracas, tendas e de todos os tipos de atendimento. São mais de 400 voluntários participando desse mutirão. E quem vai contar melhor essa história pra gente é o Daniel Kekio, que é o coordenador aqui da rede social do centro. Muito boa tarde para você. 400 pessoas vão fazer o que para a população amanhã, Daniel? Nós vamos ter atendimento de cidadania. O pessoal do Ministério Público Federal vai estar acatando denúncias das pessoas. A Defensoria Pública vai estar dando orientação jurídica. Vai ter informação para RG, CAT móvel, vaga de emprego, carteira de trabalho. Vai ter atendimento de saúde para as pessoas. Nós vamos ter teste rápido de função renal, teste rápido de hepatite C. Nós vamos ter destro, glicemia, tudo gratuito. Vacinação, você que ainda não foi vacinado, venha para Barão amanhã. Vacinação contra a gripe, vacinação também para animais. Nós vamos ter antirrábica aqui na Barão de Itapetininga, atendimento social. E tem outro tipo de vacinação que vai acontecer amanhã também. Sim. Vou até pedir para ele mostrar aqui esse folder. Olha só. Vacinação contra o preconceito racial. Na verdade, vocês vão abordar as pessoas na rua de uma forma lúdica, essa vacinação, sem agulhas, né? E o que vai acontecer? Então, vai acontecer o seguinte, nós fizemos esses flyers para fazer uma sensibilização educativa. Ou seja, essa frase do Nelson Mandela é muito forte. Ninguém nasce odiando uma pessoa pela cor da pele, origem, religião. As pessoas são ensinadas a odiar. E se são ensinadas a odiar, podem ser ensinadas a amar. E é isso que nós vamos fazer amanhã. Vamos mostrar com educação fatos negativos relativos à questão racial. Por exemplo, morre mais mulher durante os partos negra do que mulheres brancas. Morre mais vítimas de homicídio. 77% das vítimas são negros, 69% dos analfabetos do Brasil são negros, 60% da população carcerária no país é negra. Mas vamos mostrar também fatos positivos da questão racial, dizendo que o sistema de cotas da educação, as pessoas que entram por esse sistema, elas têm tido um rendimento equivalente ou superior. Então, somos todos iguais. Nós precisamos nos amar. Muito obrigada. Obrigada, Daniel. Obrigada, Daniel, pela sua participação. Tem uma coisa. Diga, peraí, Sérgio. Receber uma balinha. Essa é a vacinação. Nada de agulha. Nada de agulha, uma balinha. Obrigada, querido. Bom, para você que se interessar, estiver passando aqui pelo centro da cidade, anota o endereço aí. É aqui na rua Barão de Itapetininga, centro, do lado aqui na verdade, agora até esqueci, do lado do Teatro Municipal. Acabei me esquecendo, Sérgio, desculpa aí. Teatro Municipal, Avenida Ipiranga, do outro lado. Anota aí, então, a partir das 10 horas da manhã até as 16 horas. E lembrando, vai ter vacinação contra a gripe e vacinação também para o seu cachorrinho, se não tiver aí com a carteira em dia. Sérgio. Olha, Silvia, ótima ideia, né, essa realização desse mutirão social. Agora, negócio de preconceito já não devia existir há muito tempo, né? Obrigado. Bom, todo mundo conhece alguém que já foi vítima de golpes no celular, claro, né? Por causa disso, a Assembleia Legislativa vem discutindo a fragilidade do sistema de telefonia em São Paulo. Os trabalhos da CPI das telecomunicações estão avançando e a comissão já apresentou até mesmo um relatório preliminar. Acompanhe agora na reportagem de Mauro Frisman. O documento explica que a apresentação antecipada do relatório foi necessária diante da gravidade do que foi constatado a partir dos depoimentos obtidos, sobretudo no dia 12 de agosto de 2015, durante a 7ª reunião ordinária da CPI. Os depoimentos dizem respeito ao método das operadoras para a habilitação de linhas de celular pré-pago. O relatório elaborado pelo deputado Roberto Moraes, do PPS, aponta que a falta de controle nas habilitações de chips facilita a vida dos criminosos, uma vez que basta cadastrar um CPF existente que a linha é habilitada no nome de qualquer pessoa sem comprovação necessária, gerando uma série de cadastros falsos. O documento destaca também que os criminosos trocam de linha e de chip constantemente, facilitando o crime organizado, e que a fragilidade do sistema é tamanha que um chip pode ser utilizado
sem que a devida documentação que comprove a veracidade do portador da linha seja realizada. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, acompanhou a leitura do relatório. O parlamentar é vítima do golpe. Ele é mais uma das milhares de vítimas, centenas, que vem se passando no estado de São Paulo. No caso dele, existiram contas falsas da operadora Clara, que estão sendo emitidas em favor dele, contas essas que ele nunca conheceu e não conhece. Hoje, qualquer cidadão está vulnerável a ter um telefone habilitado em seu nome, um pré-pago, sem que seja dele. E sabe para onde e para que está sendo utilizado. O documento ainda informa que a CPI pedirá ao Ministério Público Estadual a suspensão imediata da habilitação de novos chips pré-pagos até que a Anatel e as operadoras providenciem segurança aos consumidores no estado de São Paulo. O secretário dos Transportes Metropolitanos esteve aqui na Assembleia Legislativa para apresentar os planos e as ações desenvolvidas pela pasta para a Comissão de Assuntos Metropolitanos. São Paulo é a terceira maior metrópole do mundo. Tem 260 quilômetros de trilhos de trens construídos, 159 estações e um movimento diário de 7,5 milhões de pessoas. São 29 milhões de viagens motorizadas. Números grandiosos para suprir ou tentar suprir as necessidades de uma população que também não para de crescer. O secretário falou sobre crescimento, expansão de linhas e trilhos e de prazos. Fazer obra pública é uma maratona de obstáculo. Eu me preocupo sempre com o primeiro obstáculo tem que passar. Depois se preocupa com o segundo, com o terceiro. Quer dizer, a hora que a gente efetivamente vê a empresa lá estar trabalhando, a gente vai poder ter certeza efetiva e nós vamos trabalhar para que tenhamos rapidamente uma outra empresa lá para que a gente possa entregar, cumprir esses prazos que nós apresentamos hoje. E também teve de responder sobre lentidão de obras, verbas e paralisações. Nós temos 4 obras de metrô em andamento, uma outra contratada, 2 grandes obras na CPTM, 2 PPPs, uma em andamento e outra ainda por iniciar, e o VLT de Santos a São Vicente. Então, todo o esforço nosso é para que a gente consiga, um programa de expansão metroferroviária muito auspicioso, mais de 100 quilômetros de expansão. Então, todo o nosso esforço para que possamos entregar todas essas obras. Mas é inegável que há uma morosidade, uma lentidão nas obras, tanto do metrô como na expansão do CPTM e outras obras que são de sua responsabilidade. E isso, em parte, se deve à baixa execução orçamentária do orçamento disponível no estado de São Paulo e dificuldades também na relação com o governo federal, além da crise econômica que temos no país, que dificulta a obtenção de operações de créditos no exterior. Desde a primeira linha de metrô construída em 1974, São Paulo tem hoje pouco menos de 80 quilômetros de metrô. Até ano passado, a meta deveria ter chegado a 100. A questão aí do México, que se fala muito, né? Primeiro que lá tem aportes federais anuais. Nós não temos aporte. Os primeiros recursos federais que nós assinamos na história da Secretaria de Transporte Metropolitanos foi em 2014, que foi um PAC de 400 milhões lá para a linha 18 e a linha 9 lá, a extensão até Varginha. Porém, nós estamos ainda com trâmites burocráticos, não recebemos um centavo. Quer dizer, nós estamos agora brigando para que o dinheiro possa vir. A tarefa que nós precisamos talvez desenvolver com mais urgência é aumentar a pressão política para que o governo federal possa liberar mais rapidamente os financiamentos que o Estado de São Paulo já tem aprovado aqui na Assembleia, para que esses financiamentos saindo, o dinheiro chegando, as obras possam ser aceleradas e nós podemos entregar melhorias para a nossa população. Vamos a mais previsão do tempo para o fim de semana em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, um sábado e domingo de tempo nublado. A máxima fica em 23 graus. Em São José do Rio Preto, sol entre nuvens. A máxima chega aos 29 graus. Em Mogi das Cruzes, o fim de semana vai ser de tempo nublado. A máxima fica nos 27 graus. Em Piracicaba, sol aparece entre nuvens. Os termômetros marcam até 28 graus de temperatura máxima. Você vai ver a seguir. A exposição na Assembleia Legislativa revela a luta por independência nos 12 anos de 12 cidades paulistas no começo do século XX. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já.
E atenção, estudantes, as inscrições para o vestibular FUVEST 2016 da Universidade de São Paulo começam nesta sexta-feira e encerra no dia 9 de setembro. O cadastro deve ser feito pelo site www.fuvest.com.br. Bom, a primeira fase das provas será no dia 29 de novembro e a segunda em 3 dias, de 10 a 12 de janeiro. O vestibular selecionará 9.568 candidatos para a Universidade de São Paulo. O processo ainda vai ser usado para o curso de Medicina da Santa Casa. São Paulo é o terceiro maior produtor de minérios do país, mas o setor enfrenta dificuldades, principalmente porque a atividade é vista pela maioria das pessoas como exploradora. Bom, para perder a fama de mal e de vilã do meio ambiente, a Frente Parlamentar de Apoio à Mineração, relançada aqui na Assembleia, pretende melhorar a comunicação com a sociedade e ajudar em outros desafios. O setor precisa de fôlego. É que a gente esquece que tem minério em tudo, do copo d'água dos deputados até o nosso almoço. A pessoa é contra a mineração, mas ela se esquece que quando ela senta a uma mesa para se alimentar, ela associa o arroz e o feijão à agricultura. Ela associa a carne à pecuária. E o prato que ela está utilizando veio da onde? Da mineração. O copo, os talheres que ela utiliza veio da mineração. A água veio da mineração. Então você veja a importância que tem a mineração para a vida das pessoas. O ex-deputado João Caramês, do PSDB, coordenou a frente por quase 10 anos. Agora, relançada, ela está nas mãos do deputado Roberto Moraes, do PPS. O grande ganho desse lançamento, eu entendo, além de dar sequência no trabalho do deputado Caramês, é que nós tivemos aqui o vice-governador do estado, que é o Dr. Márcio França, o Dr. Meirelles, secretário de Energia, e eles se comprometendo, porque eles trazem a palavra do governador, o governador quer geração de emprego e renda, e esse é um setor importante. E hoje, pela legislação brasileira, quem não estiver adequado não consegue trabalhar. Então nós precisamos olhar esse setor com muito mais carinho do que já é olhado. Um dos primeiros pedidos feitos aqui é para que a Secretaria Estadual de Saneamento e Energia ganhe a mineração no nome. E de sobrenome pode vir mais apoio também. A escala de produção desse setor é da ordem de $1 bilhão por ano no estado de São Paulo. Nós temos, não é apenas essa a indústria que todo mundo enxerga, vê fácil, que é a da areia, da pedra, da brita, mas, por exemplo, grandes fábricas de cimento estão em São Paulo e uma série de outras fábricas que transformam minérios que nem sempre estão no estado de São Paulo, mas fazem parte da cadeia produtiva do setor mineral. O setor sabe que tem um papel estratégico na economia. Não quer ter mais papel mesmo, é de vilão. Nós temos uma imagem de ser uma atividade que causa muita poluição, quando na verdade nós estamos cada vez diminuindo essa questão, causando muito mais empregos e desenvolvimento sustentável. Quando você fala que alguém vai fazer uma pedreira, né, a sensação é de explosão, pedra, coisa árida, né, não tem nada a ver com verde, e dá a impressão que isso, portanto, é anti-ambiental. Mas não é, porque as pessoas moram em casas, as casas dependem de pedra, passam em ruas e as ruas dependem de pedra, e, portanto, não dá para você fingir que isso não é possível. Quer dizer, não tem omelete sem ovos quebrados. É preciso fazer essa análise, né, e precisa esclarecer. E o setor precisa se organizar para poder comunicar corretamente, que eles comunicam muito mal e precisam comunicar corretamente para que as pessoas entendam isso e aí possam ter uma outra interpretação de um fato que é óbvio, mas nem todo mundo sabe. E antes de encerrar a edição de hoje, a gente te convida para uma viagem no tempo. Se você gosta de história e de fotos, confira essa dica. Foi inaugurada aqui na Assembleia a exposição Cenários, uma coletânea de fotos e documentos sobre a história de emancipação de 12 cidades paulistas. A reportagem é de Jorge Machado. Americana, Aparecida, Araraquara, Avaí, Cajobi, Jaú, Macatuba, Penápolis, Pindorama, Tapiratiba, Uchoa e Vargem Grande do Sul. 12 cidades, 12 histórias, 12 certidões de nascimento dos municípios paulistas, constituído por meio de leis que foram aprovadas na então Câmara dos Deputados do Estado de São Paulo, nome da Assembleia Legislativa à época. Houve uma preocupação em buscar imagens e documentos. Tanto que a gente aqui tem todos os processos documentados em exibição também. Então não são só as fotos, né? A gente
mostrou no papel também uma sequência de documentos. Ainda na chamada República Velha, distritos e freguesias que pleiteavam emancipação tinham que provar ter uma população de 10 mil habitantes, ao menos 100 construções e renda anual nunca inferior a 20 contos de réis. Na República Velha foram criadas cerca de 150 cidades e tem todos os processos de emancipação aqui. Nós batemos eles e encontramos 12 que traziam, além da documentação, essa preciosidade das fotos. Foi lá atrás, na Constituição de 1891, que o território paulista ganhou um novo desenho, com os municípios na base da organização estadual. Aparecida já era um centro de peregrinação e é das cidades a que tem mais registros fotográficos. A cidade de Uchoa nasceu da vontade de emancipação do antigo distrito desmembrado de São José do Rio Preto, cidade do deputado João Paulo Rilo, do PT. É uma cidade que tem um charme diferenciado mesmo, e a gente vê a história aqui agora, essa recuperação por parte da Assembleia, de um breve histórico e de imagens, é muito importante. Ao inaugurar a mostra Cenários, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, do PSDB, agradeceu o empenho da equipe técnica responsável e sugeriu o aproveitamento de espaços do Palácio 9 de Julho para, no futuro, criar um centro cultural. Neste espaço aqui e também no andar monumental, no hall, acima do hall monumental, em todo o entorno, outras obras de arte possam ser expostas. Os textos explicativos são narrados e captados pelo celular via código de barras. A mostra Cenários também está disponível na internet, no portal da Assembleia Legislativa, www.al.sp.gov.br/cenários. E lembrando a você que a exposição Cenários é gratuita e permanente. A Assembleia Legislativa fica aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde. Anote aí o endereço: a Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, Ibirapuera. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP pelo portal www.al.sp.gov.br. A gente se vê de novo na segunda-feira. Um bom fim de semana e até lá.